Olá, pessoal! A grande dúvida da maioria dos acadêmicos é como elaborar uma boa introdução. Por isso, o aulão de hoje é para que você não tenha mais dúvidas o que tem numa introdução e como escrever a sua introdução. Isso vai aplicar para graduação, para um artigo científico, para mestrado, para dissertação de mestrado e para uma tese de doutorado. O que vai mudar vão ser as profundidades do processo de conhecimento, os resultados desse processo e também ali na apresentação e na contextualização do tema. De um artigo será uma contextualização menor, reduzida, enquanto que numa dissertação será maior, e numa tese de doutorado você vai ter que contextualizar muito bem para que todos percebam e compreendam bem a sua problemática. Então vamos lá, eu fiz um slide para que vocês possam enxergar melhor todas essas questões e aí a gente vai começar. Então, analisando e verificando como fazer uma boa introdução, né? O que que a gente precisa de uma boa introdução. Então vamos lá. Primeira coisa é entender a sequência dessa introdução. Ah, Michelle, tem que ser nessa sequência? Eu gosto. Se quiser trocar de lugar, não tem problema. Desde que você tenha a apresentação começando e o partes do trabalho finalizando, que essa é uma sequência que não tem como alterar, porque você tem que contextualizar. Mas a sequência que eu apresento para vocês, ela tem muita lógica. Talvez se você quiser trocar as hipóteses de lugar com o objetivo, apresentar hipóteses primeiro, depois objetivo, também não tem problema, ok? Particularmente, eu até prefiro apresentar a problemática e depois as hipóteses. Então, a gente tem a sequência, apresentação do tema, problemática de pesquisa, objetivos geral específicos, hipóteses de pesquisa, justificativa de pesquisa, metodologia de pesquisa e partes do trabalho. Muitas pessoas falsamente acreditam que introdução é apenas a apresentação dos conceitos básicos, e não é. Isso é um critério dentro dessa introdução. Agora vamos entender cada uma dessas partes. Então, primeiro a gente vai compreender o que compõe essa introdução. Então, a contextualização ou apresentação do tema. Gente, nessa apresentação você vai colocar todas as informações relevantes sobre o seu tema. Você vai apresentar exemplos emblemáticos. Você vai apresentar informações importantes. Por quê? Pense o seguinte: se você vai ter que apresentar a problemática de pesquisa, que começa a sua pesquisa e que ela vai ser respondida na sua conclusão, se você não apresenta todos os conceitos antes de apresentar a problemática, quando você apresenta a sua problemática, o seu leitor não entende o que você quer. E aí fica difícil de você conseguir aí provar todas as questões que você está em relação àquele tema. Então, a diquinha que eu dou para os meus alunos, olhe para a sua problemática. Quais os conceitos e os institutos que existem lá? Apresentem esses conceitos e esses institutos ao longo da sua apresentação do tema. Então, se você está falando lá de participação social, você tem que falar o que no seu trabalho é participação social. Porque participação social pode ser uma coisa para alguém e outra coisa para outra pessoa. Então, você precisa entender isso de forma mais ah, focado. Outra coisa importante é apresentar exemplos. Apresenta um. E aqui na apresentação do tema, pode citar notícia de jornal. Está acontecendo um caso em que eu tenho ação de alimentos para animais, família multiespécie. Ah, então eu vou colocar a notícia do jornal aqui na apresentação do tema, para chamar a atenção do leitor. Porque o objetivo de tudo é chamar a atenção do leitor. E aqui, gente, pode e deve utilizar citações. Muitos professores ensinam que na introdução não tem que ter citação, que na introdução você não cita ninguém. Mentira! Você vai apresentar a citação na apresentação do tema, dentro aqui desse complexo, aqui na apresentação do tema, e também na metodologia, porque você não vai escrever metodologia sem colocar os autores metodológicos. Então, na sua introdução vai ter autores sim, e tem que colocar citação. O que não pode é citação recuada, ou seja, citação longa. O que que você vai fazer? Preferencialmente citação indireta, ou seja, parafrasear tudo, ok, pessoal? Então, essa é a sua apresentação do tema. E a problemática, professor? O que é uma problemática?
Problemática é a pergunta que vai nortear a sua pesquisa. A sua pergunta ela vai ter que ter objeto, tempo e espaço, que automaticamente direcionarão como a sua pesquisa vai ser, quando a sua pesquisa vai ocorrer e onde a sua pesquisa vai ocorrer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos objeto de pesquisa é participação social na criação de políticas públicas. O objeto de pesquisa é essa. É isso que eu estou pesquisando. Ou seja, a minha perguntinha é o como. Como que eu estou pesquisando isso? Tempo de pesquisa, políticas públicas nos últimos 10 anos. Gente, esse tempo ele muda. Últimos 10 anos de hoje é de 2014 para cá. Esse exemplo aqui, eu peguei, foi um exemplo de uma aluna. E na época, os últimos 10 anos dela, lá em Naí, era de 2000. Ela estava no ano de 2015, salvo engano, então os últimos 10 anos eram outra perspectiva, era outro tempo de pesquisa. Viu quanto tempo importa? Ah, professora, mas eu quero pesquisar agora. O que está acontecendo agora? Então você vai colocar atualmente, atual, ok? Espaço de pesquisa vai depender de onde você quer aplicar a sua pesquisa. Ah, não, professora, eu não quero fazer uma pesquisa aplicada, eu quero fazer ela geral. Ah, então ela vai ser mundo ou ela vai ser Brasil? Então você pode colocar Brasil, se for o seu espaço. Depois vai juntar tudo isso em uma única pergunta. Então, o que é a problemática? É essa pergunta que é derivada de três pontos: objeto, tempo e espaço. Não são coisas separadas. São esses três juntos que formam a pergunta, ou seja, a problemática. Como a participação social auxiliou na criação de políticas públicas municipais nos últimos 10 anos em Unai. Essa é a pesquisa que está sendo formulada. É o exemplo que eu trouxe para vocês. Beleza. Isso vai, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde que fica isso dentro da sua introdução, ok? Entendendo agora as hipóteses de pesquisa. O que são hipóteses de pesquisa? As hipóteses são o que você acredita que é, qual seria a possível resposta da sua problemática. No direito, as hipóteses elas podem resultar ou não na sua tese jurídica, que é a resposta da sua problemática. Então, uma coisa que vocês têm que entender: hipótese é o antes de começar a pesquisa, ou seja, o que é eu costumo brincar com os meninos que é um achismo. E a tese jurídica é após a realização da pesquisa, não necessariamente após a escrita do trabalho, porque você tem que pensar antes de começar a escrever. Então, não necessariamente você precisa ter escrito tudo para você ter sua tese jurídica. Você já pode ter sua tese jurídica antes de escrever, mas depois de terminar todo o processo de pesquisa, terminar todo o processo de definição dos seus argumentos, ok? E aqui, então, as hipóteses são antes e a tese jurídica é depois. Então, o que a gente vai ver é que essas hipóteses elas podem ser confirmadas ou não na sua conclusão ou ao longo do seu trabalho. E aí, como escrever essas hipóteses? A professora coloca assim: acredita-se que. Aí você escreve o que você acredita. É achismo, não é certeza. Acredita-se ainda, outro achismo, não tem problema. Depois você pode confirmar isso ou você pode refutar isso, ok? Objetivo geral. O que é o objetivo geral da sua pesquisa? O objetivo geral é toda a sua intenção de estudo. Ou seja, o que você vai realizar? Eu costumo brincar que é um passo grande do que sua pesquisa vai fazer. É o grandão, é o tudo que você vai fazer. Sempre vai ser através de verbo, verbo no infinitivo. Então, vamos lá. Verificar, conhecer, estudar, analisar, estabelecer. São verbos no infinitivo. Professora, o verbo amar é um verbo no infinitivo. Mas amar gera pesquisa? Não. Amar é um verbo no infinitivo que não é usado para pesquisa. Então é isso que vocês têm que ter claro na cabecinha de vocês. Então é uma promessa do que você vai falar para o leitor. Olha, eu vou verificar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então você está prometendo aquilo para o seu leitor. Por quê? Você coloca um verbo de ação que você vai realizar no futuro. E objetivos específicos? São os pequenos passinhos que você vai dar para chegar no final da sua pesquisa. Ou seja, são as etapas. O que você vai ter que fazer na sua pesquisa para que você consiga responder a sua problemática. Todos terão verbo, verbo no infinitivo. Então, conhecer, analisar, verificar, definir, estabelecer. E lembrar, gente, que o verbo ele não tem que ser
pequenininho demais, ele pode ser maior. Então, por exemplo, eu vou coletar os julgados. Mas só coletar os julgados? Não, você vai coletar julgados para analisar tal coisa. É um verbo um pouco maior, mas que é uma etapa do que você vai fazer. E a justificativa de pesquisa, professora? Na justificativa da pesquisa, vocês vão apresentar o porquê a sua pesquisa é importante. Aqui você virou advogado da sua pesquisa. Aí alguém fala, sua pesquisa não é boa, não é importante. Eles falam, mentira. A importância da minha pesquisa está em tal ponto, tal ponto e tal ponto. Você está defendendo a sua pesquisa. E aí, para facilitar a vida de vocês, a gente pode colocar um parágrafo apontando a importância no meio acadêmico, no meio profissional e no meio pessoal. E aqui, gente, é da pesquisa, não é sua, não é do tema, é da pesquisa. E aí é muito importante você saber diferenciar o que é o seu tema e o que é a sua pesquisa. O tema é participação social. A pesquisa que a gente acabou de ver é a participação social em políticas públicas e UNAI. Ou seja, eu tenho um tema geral com uma pesquisa mais aprofundada. Então, eu tenho que falar a importância da pesquisa e não do tema, ok? Outro que a gente pode falar, e aí nos projetos de pesquisa, principalmente, você tem que colocar a viabilidade da pesquisa e a oportunidade como ela vai ser realizada. Isso no trabalho final, você não necessariamente precisa ter. No trabalho final, que a gente está trabalhando aqui, a introdução de um trabalho final, ou de artigo, ou dissertação, ou de tese de doutorado, então a gente vai colocar principalmente esse parágrafo aí, o número 1, que vai apontar para vocês a importância no meio acadêmico. No meio profissional, aí você vai pensar, por que para o advogado e para o promotor é importante a minha pesquisa? Você vai colocar a importância. E também no seu meio pessoal. Mas para projetos de pesquisa ainda tem que colocar a viabilidade e a oportunidade. Passo 2, entendemos todas as partes, agora a gente precisa compreender o que seria e como a gente vai apresentar cada um desses. Lembrando que, deixa eu voltar aqui. Lembrando que ainda tem a metodologia e a gente tem um aulão específico de metodologia aqui, que eu não vou detalhar, porque senão esse aulão aqui ia ficar muito grande. Então, você vai lá e assiste o aulão de metodologia, já está aqui no canal há muito tempo. E partes do trabalho eu vou mostrar para vocês agora como que vai elaborar. Então, agora é um exemplo prático. Apresentação do tema. Aqui nós temos a apresentação do tema de uma aluna minha. Esse artigo já está publicado, inclusive, é sobre metaverso. E aí ela vem trazendo conceitos importantes, e aí ela vem trazendo citações de onde que ela está tirando as informações. Ela fala do que é o mundo globalizado, ela dá exemplo do metaverso como sendo um problema, uma questão nova a ser estabelecida. Ela fala como isso está gerando aí alguns problemas, são universos paralelos. Ela fala que nós temos aí a era digital em posicionamentos históricos, então ela trouxe aqui as questões históricas. Gente, história, se ela não for para defender um argumento, ela vem na apresentação do tema, igual ela colocou aqui. E aí ela vem e traz a questão histórica de como isso está estabelecendo. Ou seja, o texto é todo dela, o texto é todo de informações dela, ela traz citações, aqui ela está usando nota de rodapé, e inclusive ela está usando notícias de jornal, que é o que a professora falou, de dar exemplos. Aqui você pode pôr notícia de jornal, porque você só está dando um exemplo, é só um exemplo. Você não está discutindo se a notícia é isso ou aquilo outro, não, é só informação. Vocês podem apresentar isso aqui na apresentação do tema de vocês. E aí, a problemática, quando que vem? Logo depois. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Diante disso, chega-se o seguinte questionamento e vem a perguntinha. Você percebe que, para nortear a apresentação do tema dela, ela fez o quê? Ela utilizou aí elementos da apresentação dela para apresentar os conceitos anteriormente. Então, quando o leitor chega para ler a problemática dela, ele já sabe o que é metaverso. Ele sabe que não tem problema, o que está acontecendo, sobre qual contexto que ela está trazendo aqui e sobre o que ela quer falar. Depois, ela vem apresentar um exemplo de hipótese de pesquisa. O que seria essa hipótese de pesquisa? Eu gosto de fazer as marcações, e vocês vão ver que ao longo do texto, eu estou colocando de amarelo para destacar no texto isso. Se você não destaca
o leitor, e principalmente se for banca, a banca não vê o que que você está falando e ela não tem que deduzir. Então, o que que ela coloca aqui? Hipoteticamente, acredita-se, ou seja, ela tá trazendo exemplos das hipóteses delas. Acredita-se que, e é a primeira hipótese que ela tem. Em decorrência dessa lacuna, nota-se, é outro que ela está apresentando. Então, ela vem trazendo uma série de hipóteses logo após a problemática dela. Vocês lembram que eu falei para vocês que vocês podem colocar em locais distintos? Eu, Michele, gosto de colocar a hipótese logo após a problemática, mas ela poderia ter trazido aqui o objetivo geral aqui em cima e a hipótese logo abaixo. Não tem problema. Isso não muda a perspectiva. A sequência não muda. O que você tem que ter é começando com a apresentação do tema e terminando com a parte do trabalho. E o objetivo geral? Vamos lá, para a gente entender. Dentro dos objetivos, a gente tem os geral específicos. E aí eu gosto de destacar bem, então eu coloquei aqui de amarelo para vocês usarem isso aqui como exemplo. Você pode pausar e usar aí essas ligações do texto. Você percebe que entre uma coisa e outra, a gente tem uma ligação. Partindo disso, o presente de trabalho tem como objetivo geral. E aí ela põe o verbo. Gente, não é para parafrasear o verbo. O verbo tem que estar apresentado. É verificar, é conhecer? Então põe aqui, é verificar, é conhecer. E de forma específica também vai colocar, ó, analisar, aí ponto e vírgula, verificar, ponto e vírgula, identificar, promover e por fim definir. Você percebe que ela tem vários pequenos verbos que vão auxiliar aí no processo de construção desse verbo maior. A importância da pesquisa, né? O quanto é definida essa importância da pesquisa. Aí ela vem trazendo aqui o porquê que a pesquisa é importante, né? A presente pesquisa justifica-se. Na verdade, aqui não era para estar amarelo no pesquisa, era no justifica-se, mas ok. Justifica-se, ou seja, está apresentando a justificativa pela necessidade, então, desse trabalho. Então, aqui ela apresenta dois parágrafos destacando o porquê que a pesquisa dela é importante. Posso colocar citação, professora? Pode colocar citação. É, por exemplo, se você está justificando a importância por causa de um relatório, e aí você quer colocar um dado, pode colocar esse dado para justificar, não tem problema. Pode colocar citação plenamente. Metodologia. Vocês observem aqui que eu também marco o quando vai começar a metodologia. Gente, isso aqui é um texto único, viu? Tá descendo ali. Então, uma introdução, ela não vai ter ali meia página só. Isso não existe. Uma introdução, ela vai ter ali uma página e meia. Se for uma dissertação de mestrado, pode chegar a 10 páginas. Se for uma tese de doutorado, pode chegar a 20 páginas. Por quê? Porque a apresentação do tema é o que é maior, o restante é menorzinho mesmo, e a gente consegue aí cumprir em uma página e meia, no máximo. A metodologia. Na metodologia, você vai destacar e sempre citando os autores metodológicos que você está atuando e utilizando. Porque se você não faz isso, se você não utiliza os autores metodológicos, o que que vai acontecer? Você não estará fazendo um trabalho científico. Todo trabalho científico, você tem que definir quais são os caminhos que você vai percorrer e qual a metodologia que você vai usar para isso, para que os pares, que é quem está lendo, que é banca, que é a revista, analisar se aqueles resultados com a metodologia que você falou, se tem coerência. Se você não tiver uma metodologia, não tem como falar que aquilo foi coerente e coeso. Não tem como definir causa e efeito, em que eu tenho aqueles resultados porque eu segui aquele caminho, usei essas fontes e aí eu cheguei nesse ponto. Então, isso é muito importante. Então, tem que ter metodologia. E por fim, partes do trabalho. Aqui nas partes do trabalho, nós temos duas formas de apresentar as partes do trabalho. Forma um é a mais fácil. Eu gosto mais da forma 2. Então, eu vou apresentar a fácil, depois vocês. E aí, para mim, eu ensino todos os meus alunos com a outra parte, porque apesar de ser um pouco mais complicada na escrita, para mim ela é mais convincente. Enquanto que a outra ela é muito copy-cola. Eu não gosto disso no texto. Então, é a última parte que vai ter no seu trabalho. Então, é o último parágrafo. No presente trabalho, aí coloca o referencial teórico irá abordar tal coisa, tal coisa, tal coisa, você põe um número. Já no outro vai abordar tal coisa, tal. Em relação à pesquisa empírica, vai fazer tal coisa. Ah, Michele, o meu não tem dividido referencial teórico com empírico. Põe a sequência do seu trabalho apenas.
bem descritivo. O presente trabalho irá abordar primeiramente tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa. É fácil de escrever, não é? É. Só que para mim é uma forma mais convincente que esse parágrafo de ligação, esse parágrafo, o exemplo desse trabalho, esse parágrafo de parte do trabalho, é que você vai começar apresentando a sua tese de pesquisa. A tua tese jurídica é o que você defende, a resposta da sua problemática. Então, portanto, diante da evolução contínua da tecnologia, a construção do código metaverso se mostrou viável. Ou seja, ela está defendendo a viabilidade da construção disso. Essa é a tese dela. É a resposta problemática, é a tese que ela está defendendo. Referida viabilidade é observada na ausência de regulação brasileira nessa arena. Ou seja, ela está destacando que não tem regulação. É o primeiro argumento dela, que é o tópico 2. A viabilidade supracitada existe ainda devido à ausência de ações que auxiliem na definição de padrões mínimos de atuação do Estado no controle das atividades do metaverso no Brasil. Ou seja, é o segundo argumento dela, é o número 3 dela, e ele é uma parte do processo para defender a tese jurídica, ou seja, é um argumento que vai unificar toda a ideia de defesa da tese jurídica dela. E, por fim, o terceiro argumento que fecha todo o arcabouço que está auxiliando ela na viabilidade dessa codificação, que ela está definindo, ela está estabelecendo a necessidade de estabelecer um código metaverso, ela coloca que existem cláusulas específicas de responsabilidade das empresas, que é a responsabilidade social corporativa, em relação essas novas plataformas metaverso. Então, diante de uma ausência estatal, de uma ausência até da própria empresa, que criam as plataformas metaversos, ela está definindo que é muito necessário. É necessário e viável a construção desse código. Então, a defesa dela, ou seja, a tese jurídica dela que ela apresentou aqui no início, ela está totalmente construída a partir dos argumentos. Então, a gente tem o que o professor Nietzsche fala de fio condutor. E aí, pessoal, é muito importante vocês utilizarem mecanismos para isso. Eu pensei que estava aqui perto, mas não está. Um livro do professor Nietzsche sobre metodologia jurídica, eu já indiquei em vários vídeos meus aqui no canal. Leiam, ele é pequenininho, mas ele ensina isso de uma forma muito, muito exemplar. Além disso, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala passos para a construção dos seus tópicos. Pode procurar aqui no canal. Lá também eu falo muito sobre esse processo da ligação, para ter esse fio condutor no processo. Ok, pessoal? Então é isso. Eu deixo aqui os meus contatos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode deixar em mensagem aqui ou também lá no Instagram do Mentorizando, onde que a gente pode conversar de uma forma mais rápida e fácil. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.